Vou passar agora a palavra para a continuidade ao deputado federal Igor Timor, por gentileza. Muito obrigado, professor. Olha, eu corroboro de todos os que me antecederam aí, doutor Jean, você, o nosso prefeito Luiz Fernando, o meu queridíssimo coordenador de bancada, deputado federal Diego Andrade. E nós sabemos que, de fato, né, há muito já vem se falando, né, num projeto de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha. Mas as ações ainda não aconteceram, né? E acredito que essa união que nós temos demonstrado aqui na Câmara Federal, Diego, isso é importante frisar, que tem sido feito com a sua brilhante condução à frente da bancada. Nós não conseguiríamos, talvez, os resultados que temos conseguido hoje para o nosso Estado se não houvesse harmonia na bancada. E essa harmonia ela tem trazido para Minas hoje, professor, um resultado extraordinário. Nós sabemos que o Estado de Minas se encontrava numa dificuldade profunda, financeiramente falando, e hoje a bancada, sem sombra de dúvida, tem um papel fundamental na manutenção de áreas de suma importância para o Estado. Dentre elas, eu poderia citar aqui uma que talvez seja mais importante nesse momento de pandemia, que é a saúde. Né? Nós temos conseguido destinar muito recurso para a saúde do nosso Estado. Eu lembro, Diego, talvez você me corrija se eu estiver enganado, mas há 1 ano e meio atrás, quando nós tomamos posse aproximadamente, e o prefeito Luiz Fernando também pode confirmar isso, os hospitais regionais estavam praticamente fechados. A Santa Casa de Diamantina, o hospital também, o hospital de Araçuaí, o hospital Santa Rosália em Teoflotone. Então, nós sabemos que o papel da Câmara Federal é fundamental na discussão de temas, porque é aqui, né, que nós vamos encontrar recursos para tocar as políticas públicas que nós achamos pertinentes na nossa região. E acho que a questão da infraestrutura regional é fundamental. Não tem como discutir desenvolvimento. O desenvolvimento ele não vai aonde ele não consegue chegar, entendeu? Não tem jeito. Como é que você vai chegar a levar desenvolvimento se as estradas são de terra até hoje? Se não tem uma linha de transmissão decente. Nós temos luz no Vale do Jequitinhonha, mas não temos energia. Essa é a verdade, né? A verdade é que nós precisamos desenvolver uma cadeia aí com linhas de transmissão que possam, de fato, trazer para a nossa região empreendimentos que vão gerar emprego, que é o que nós mais precisamos. Eu bato muito na tecla que o povo da nossa região, professor, não precisa de migalhas, não precisa de assistencialismo. O que nós precisamos é de oportunidade. E isso é demonstrar de forma muito clara. Todos que saem daí em busca. Está me ouvindo, professor? Ouço. Não vemos imagens. Então, todos que saem da nossa região em busca de Nos ouve, Igor? Acho que o link caiu. Eu acho que a gente pode passar a bola, né? Podemos continuar um pouquinho, porque o Igor deve ter caído, a conexão dele. Depois ele volta e complementa. O Igor, acho que voltou. Acho que está tendo probleminha de transmissão, né? Voltou aí agora, gente? Voltou. Voltou aí. Está ouvindo aí? Ouvindo? Alô? Ouvimos. Estamos te ouvindo, Igor. Ótimo.
Então, Diego, eu acredito que sem a infraestrutura necessária, dificilmente nós vamos conseguir trazer para o Vale os empreendimentos para geração de emprego. Nosso povo só precisa da oportunidade, tá certo? E a prova disso, como eu havia dito antes, é o fato de que todos que saem daí em busca dela conseguem prevalecer, conseguem se estabelecer, manter suas famílias, enfim. Acho que essa oportunidade que nós estamos tendo agora de termos representantes também em cargos estratégicos, né? Há muito tempo a gente não tem um deputado federal do Vale, né? Salvo me engano, o último foi o Carlos Mota, ou Carlos Cota, lá de Minas Novas, Mota. Né? E anteriormente, talvez tenha sido o nosso saudoso JK. Não podemos esquecer também o nosso senador, que teve uma passagem rápida, que foi o Murilo Badaró. Mas é óbvio que ter representantes aqui faz com que, naturalmente, a região seja lembrada. E ter o Coronel Giovanni à frente da FUNASA pode tratar de temas cruciais para a nossa região, que é uma questão crônica que nós temos, professor, com relação ao saneamento básico. Eu trabalhei assiduamente aqui na casa, justamente discutindo o tema de saneamento, tentando ampliar a atuação do saneamento, não só em Minas, mas no país como um todo. Mas eu fiz questão de levar o relator, tá certo, do marco regulatório do saneamento para visitar o Vale do Jequitinhonha e para perceber que a nossa região não tinha sequer 3% de esgoto tratado. Então, uma situação muito delicada. Nós sabemos que as nossas mazelas aí, elas ainda continuam, né? E passam pela questão da nossa segurança hídrica. Então, assim, nós sabemos que temos muitos problemas, né? Mas só vamos conseguir solucionar se estivermos juntos, caminhando de mãos dadas, com um propósito único, esquecendo, de fato, bandeiras partidárias, mas não esquecendo os agentes que perderam a oportunidade de fazer alguma coisa. Isso é fundamental lembrar. É óbvio que muitos tiveram a oportunidade de dar a sua contribuição e tiveram um discurso voltado para isso, mas, infelizmente, muito distante da sua prática. Então, eu acho que nós precisamos, sim, estar unidos. Reforço aqui, Luiz, prefeito, a importância de dar um vale nesse papel, né? Inclusive, aproveito para deixar essa crítica pública, né? A Vale até hoje não fez uma reunião convidando os deputados votados da região para discutir essas pautas, né? Já que vocês precisam de recursos, os recursos estão aqui, então tragam as demandas. E outra crítica que eu gostaria de fazer, que é muito importante, e eu estou sentindo na pele isso, acredito que o Diego vai corroborar com essa crítica. Infelizmente, Diego, por mais que a gente busque recursos e tente investir na nossa região, acontece uma série de falhas, às vezes administrativas, que impede que o dinheiro chegue na ponta, entendeu? Então, uma ou outra CND da prefeitura, um ou outro problema que, às vezes, a gente tenta solucionar. Eu tive que, para tentar solucionar esse problema, por exemplo, montar uma espécie de consultoria dentro do nosso gabinete aqui para auxiliar as prefeituras, de assessoria direta para eles, para solucionar uma série de problemas, garantindo que o recurso chegasse na ponta. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente criar alinhar essa engrenagem, né, para que, de fato, os nossos sonhos, as nossas buscas, né, as nossas expectativas que refletem, né, a expectativa de quem votou na gente, possam chegar, de fato, na ponta. Então, eu deixo aqui essa crítica para que a gente possa discutir esse tema, Luiz, junto com o Leandro, junto com o Ademar, junto com o Juscelino, junto com o Ademir de Almenara. Precisamos unir os prefeitos realmente das cidades polos regionais e trazer essas demandas aqui para a Câmara Federal, porque com essa união, eu tenho certeza absoluta, com esse papel da Vale, nós vamos conseguir resultados expressivos para o Vale do Jequitinhonha. Igor, muito obrigado. Passou um tempinho, mas teve um problema operacional. Tudo bem, muito obrigado pela fala. Você toca num aspecto muito importante, né? O Vale do Jequitinhonha, nenhum município do Vale do Jequitinhonha tem mais que 50 mil habitantes. Nenhum município do Vale. Quem tem mais é Diamantina.
nós temos 30 municípios, próximos 30 municípios, com menos de 10 mil habitantes. É notório, quando você tem uma municipalidade, né, você tem 12 municípios, se eu não me engano, com 5 mil habitantes. Quando você tem um município com essa estrutura, com essa densidade populacional, é notório que vai ter problema na administração pública municipal. Falta quadros técnicos para poder fazer a boa gestão pública municipal. Então, uma necessidade do Vale caminhar é modernizar, sim, a administração pública municipal. E isso é importante colocar porque semana passada foi anunciado pelo secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral que os planos diretores municipais serão feitos pela CPRM, que é uma estrutura do Ministério de Minas e Energia. Por quê? Exatamente porque os municípios do Vale não têm duas coisas. Não tem recursos suficientes para fazer um plano diretor de mineração e, o mais importante, não tem quadro técnico qualificado. Então, essa demanda mostra como é dramática a situação dos municípios do Vale de Jequitinhonha. Né? Quando você tem municípios com 5 mil habitantes, municípios com 10 mil habitantes. Então, essa necessidade de repensar a modernização da administração pública municipal é fundamental.